Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista confirma mais 3 óbitos por coronavírus. 90% dos leitos de UTI estão ocupados. Força muscular diminui risco grave da Covid-19. Motoristas denunciam radares em pontos com pouca visibilidade em Conquista. E ainda, campanhas estão arrecadando alimentos e roupas para famílias afetadas pela pandemia. Quinta-feira, 27 de maio, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Motoristas têm denunciado a indústria de multas e a instalação de radares em alguns pontos de Vitória da Conquista. Eles afirmam que tanto na Avenida Luiz Eduardo Magalhães quanto na Avenida Perimetral, os radares poderiam estar em pontos com maior visibilidade. Em agosto do ano passado, a fiscalização da velocidade em vias importantes de Vitória da Conquista passou a ser feita por radares. A velocidade limite nas principais vias, como a Luiz Eduardo Magalhães, é de 60 km. Esse condutor, que não quis se identificar, foi autuado 9 vezes no período de 30 dias no final do ano passado, neste mesmo radar, em direção a Olívia Flores. As multas que ele recebeu apontam que ele estava transitando a 90 km por hora. No entanto, ele afirma que não ultrapassava o limite permitido. Trafego na via já tem mais de um ano, eu moro próximo ao local e todas as multas, todas as notificações foram feitas à noite, num horário de 7 horas, de 7 horas às 7h15, que é o horário que eu estou passando pela via. Foram constatados a 90 km por hora, que eu estava a 90 km por hora, e eu abaixo de 40, porque assim, eu não vou ferir meu próprio bolso, né, sabendo que tem sinalização no local, que é abaixo de 60, eu não vou passar a 90 para poder eu mesmo estar sendo prejudicado. Então, acredito que o radar está desregulado. O secretário de Mobilidade afirma que os radares instalados em Conquista não estão desregulados e que estão em conformidade com as regras do Inmetro. Todos os radares nossos aqui, eles estão na regulamentação, estão pelo Inmetro também. A gente tem a vida útil deles, até porque é uma questão legal, né? Se não tiver quantidade de tempo, né, os 12 meses, por exemplo, aí a gente já estaria infringindo o regramento, né? Mas aí a gente precisaria analisar, claro, o caso concreto para verificar. Das 9 multas que o condutor recebeu, 2 foram retiradas, 2 chegaram em sua casa e 5 constam no sistema do Detran. Para anular as autuações, ele entrou com recurso. Entrei com recurso em 2 multas e até agora essas 2 multas constam lá ainda. Outra reclamação do condutor é que alguns radares da cidade estão instalados atrás de barreiras físicas, como esse na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que fica atrás de 2 árvores, o que dificulta a visão do condutor. Outro radar próximo de barreira física é esse na Avenida Perimetral, que fica atrás de um poste. Esse vereador entrou com uma ação na Justiça em busca de um parecer sobre a regularidade dos equipamentos. E o nosso intento é de que as infrações, né, que o funcionamento desse radar seja suspenso até que se observe se de fato ele está de maneira regular ou não, e caso se identifique que essas multas realmente foram irregulares, que elas sejam anuladas. Sobre o assunto, o secretário de Mobilidade afirma que as placas de sinalização estão visíveis aos condutores. A gente tem as placas de sinalização informando, olha, via fiscalizada, né, de maneira eletrônica, a velocidade que tem, se a gente for descendo, né, o radar ele fica visual da mesma forma na própria Luiz Eduardo Magalhães. O radar, como é que a gente tem, e os trabalhos que a gente faz, os estudos, né, ele não está escondido ali, a gente tem a metragem, não é, que poderia colocar no meio ou no final da via. Isso também é dentro do trabalho de logística e de acessibilidade. A gente tem toda a tranquilidade e consentimento, não é, que não tem ilegalidade nenhuma. O Diego, que você acabou de ver na reportagem, não é mais o secretário de Mobilidade Urbana de Conquista. De acordo com a edição de ontem do Diário Oficial do Município, o Diego deixou a secretaria e assumiu a presidência da Empresa Municipal de Urbanização de Conquista, a EMURC. Para o seu lugar, foi nomeada interinamente a coordenadora de trânsito, Tônia Viana Rocha,
que vai responder cumulativamente pelas duas funções. Vamos agora aqui para o telão ver os dados, a evolução da pandemia da Covid na região sudoeste. Começando aqui por Conquista, são 28.797 casos confirmados, 135 de terça para quarta, 374 casos ativos, 27.945 recuperados, 478 óbitos, 3 óbitos registrados em Conquista na quarta-feira. Ocupação de leitos são 70 de UTI, 90% ocupados, 78 leitos clínicos, 68% ocupados. Agora os dados de Jequié. Por lá são 15.141 casos confirmados, 40 de terça para quarta, 497 casos ativos em Jequié, 14.326 recuperados, 318 óbitos. 97% dos leitos de UTI em Jequié estão ocupados, por lá são 29, 58 de UTI, 58 leitos clínicos, corrigindo, 78% ocupados. Em Itapetinga agora, 4.653 casos confirmados, 3 de terça para quarta, 44 casos ativos, 4.491 recuperados, 118 óbitos em Itapetinga. Um estudo avalia a relação entre força e massa muscular com a evolução da Covid nos infectados. Os resultados indicaram que uma pessoa com uma boa saúde muscular tende a ficar menos tempo internada, no caso de doença moderada ou grave. Corpo são para combater a Covid-19. A força muscular, comumente associada à estética, mantém uma importante relação com a saúde e, nesse caso, pode ser uma grande aliada no enfrentamento à Covid. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, que avaliou a relação entre a força e a massa muscular e a evolução para casos graves da Covid nos infectados. Uma pessoa com uma boa saúde muscular tende a permanecer menos tempo na internação. O resultado da pesquisa é positivo, mas não é um estímulo para você optar imediatamente pela inclusão de algumas práticas e hábitos que influenciam no ganho da força muscular, como a atividade física ou a alimentação, por exemplo. A gente tem que pensar em um resultado duradouro. Então, a gente não pode ser imediatista. A gente não pode entrar na academia, começar a se alimentar bem, achando que hoje, iniciando, daqui uma semana já vai estar com força muscular, o corpo já vai estar hipertrofiando. Então, manter uma alimentação, manter uma atividade física, manter uma noite de sono com qualidade ao longo da vida. Justamente por isso, é aquela questão de pequenos esforços e um grande resultado. Se você está fazendo um treinamento resistido, treinamento de força, mantendo bons hábitos, a probabilidade que você tenha uma boa recuperação, ela aumenta e muito. Você precisa ter uma rotina de treino, precisa ter tempo, a gente fala de 3 meses, mas o importante é que você comece hoje, não esperando que o resultado venha hoje. A gente trabalha com o benefício do tempo. Ou seja, o ganho da força muscular exige tempo, investimento, disposição e disciplina. Tudo isso para que você enfrente também as rotinas nas academias. Primeiramente, é necessário que se tenha uma rotina de treinos, não de forma esporádica, mas o que o seu corpo se adapte. Porque na musculação, usamos a carga externa, que são os pesos, para que o corpo, no primeiro momento, gere determinadas lesões e que haja uma modulação do teu corpo para que você suporte, criando uma resistência muscular. Associadas às atividades físicas, para o ganho da força muscular, as pessoas necessitam ter uma alimentação equilibrada, com a presença de carboidratos, proteínas e gorduras. Hoje, uma alimentação convencional, a alimentação que a gente prescreve aí dentro do consultório, ou uma alimentação, digamos assim, de uma forma geral, ela é distribuída do 100% que deve ser consumido, ela tem uma média aí de 50% a 60% com base de carboidratos, 20% a 30% com base de proteínas e mais uns 20% aí com base de gordura. Na prática, Isaac não tem dúvidas sobre os efeitos produzidos pelos hábitos de vida saudáveis. Com certeza, aliado com um bom educador físico e com uma alimentação muito boa, com certeza a sua força muscular vai aumentar. Com todas essas dicas, caso ainda não adote hábitos de vida saudáveis, ao optar em um futuro próximo, você estará preparado para enfrentar a Covid e outras doenças que manifestam de forma silenciosa ou não.
Agora, a previsão do tempo. Vamos saber como ficam o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia nesta quinta-feira em Vitória da Conquista e à noite poucas nuvens no céu. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima de 28 graus. Na sexta-feira, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com mínima de 13 e máxima de 27 graus. Já no sábado, céu encoberto, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Na cidade de Aracatu, tempo parcialmente nublado. Os termômetros registram a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. Na cidade de Itapetinga, sol entre nuvens ao longo do dia. E à noite o tempo deve ficar parcialmente nublado. As temperaturas oscilam entre 18 e 26 graus. Predomínio de sol na cidade de Jequié. E à noite o tempo ficará parcialmente nublado. Os termômetros variam entre 18 e 32 graus. No próximo bloco, campanhas estão arrecadando alimentos e roupas para famílias afetadas pela pandemia em Conquista. E também você vai saber dos cuidados com a cefaleia. É um instante só, a gente volta já. Que tal acompanhar a busca científica por novas vacinas contra a Covid-19? Ou ainda saber mais a respeito de um estudo de um composto alimentício que é capaz de substituir o açúcar de forma saudável? Tudo isso e muito mais, você confere no Universiência neste sábado, às 2h30 da tarde. Estou esperando você! O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. O WESB Notícias está de volta falando de oportunidades. Você vai ver agora as vagas de emprego e estágio para Conquista e região. O Cine Bahia está ofertando vagas de emprego para auxiliar de limpeza com experiência, auxiliar de mecânico de autos com ensino fundamental completo e experiência comprovada em frota, auxiliar operacional de logística com conhecimento em informática e CNH, consultor de vendas com experiência em vendas e atendimento, cozinheiro geral, empregado doméstico, ambos com experiência, estoquista com ensino médio completo e experiência, funileiro de automóveis com ensino fundamental completo, mecânico de automóvel com ensino fundamental completo e experiência comprovada em manutenção de frota, mecânico eletricista de automóveis
com ensino médio completo, experiência comprovada e CNHD, pintor de automóveis, representante comercial autônomo com experiência em vendas, técnico de telecomunicações com ensino médio completo, técnico de suporte de TI, também com ensino médio completo e experiência na área, vendedor interno com experiência e ensino médio completo, vaqueiro também com experiência na área e vendedor pracista, desejável ter experiência em vendas de produtos em aço, telhas, ferros e treliças. Os interessados devem encaminhar um currículo com dados do CPF-PIS, sinalizando a vaga pretendida para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com. O Executivo RH oferece vagas de emprego para almoxarife com experiência, auxiliar odontológico com ensino médio completo e registro no conselho de classe, monitor de ressocialização com ensino médio completo ou superior, e vagas também exclusivas para pessoas com deficiência em terapeuta ocupacional, vendedor externo com ensino superior completo e vendedor interno com ensino médio completo. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail currículo@executivorh.com.br. Já em Jequié, o Cine Bahia oferta vagas de emprego para costureira, instalador de vidros automotivos, mecânico de autos, padeiro e técnico em meio ambiente. A experiência é requisito em todas essas funções. Os interessados devem atualizar o cadastro no site empregabrasil.mte.gov.br ou enviar currículos atualizados com o número do NIS para o e-mail cinebahia.jequié@cetre.ba.gov.br. As dores de cabeça, conhecidas como cefaleias, são as queixas mais comuns na vida diária das pessoas e nos consultórios médicos. Elas não devem ser minimizadas, tanto se forem constantes ou recorrentes, e mesmo as consideradas mais comuns. A cefaleia é o termo médico para identificar aquela famosa dor de cabeça. Essa é uma condição bastante comum, capaz de atingir pacientes nas mais diferentes faixas etárias. A cefaleia também popularmente conhecida como dor de cabeça, é uma queixa muito comum, certo? Cerca de 90% da população do mundo já teve uma queixa de cefaleia ou então já sofreu disso. E o paciente tem dor de cabeça. Alguns tipos de cefaleia, o paciente pode ter dor de cabeça diária, uma dor que incomoda para fazer as atividades, uma dor que incomoda para trabalhar. A doença pode se apresentar somente como uma simples dor de cabeça ou surgir com sintomas como náuseas, sensibilidade à luz e aos cheiros, caracterizando uma enxaqueca. Nós, habitualmente, classificamos as dores de cabeça primárias, né, que no caso estão classificadas as dores tensional, enxaqueca, e as dores de cabeça secundário a alguma coisa que o paciente está sentindo, como, por exemplo, alguma infecção, algum tumor, porventura, tá? Essas dores de cabeças mais graves, geralmente é a menor parte, é apenas 10% das queixas de dor de cabeça. E o paciente vai sentir dor. Ele vai sentir dor em algum lado da cabeça, uma dor que às vezes pulsa, uma dor que lateja. Às vezes o paciente que tem a enxaqueca pode ter náuseas, vômitos associados, muitas vezes podem ter alterações na visão, alterações de sensibilidade. Para combater esses sintomas primários, muitos pacientes se automedicam em busca de um alívio momentâneo, mas essa automedicação pode esconder possíveis problemas e agravar o quadro clínico da doença. Os remédios podem causar algumas alterações na pessoa e, inclusive, pode até piorar a dor de cabeça. Aquela dor de cabeça que, às vezes, poderia passar se tivesse um tratamento adequado. Se a pessoa fizer o abuso desses medicamentos, se automedicar, a dor pode se tornar crônica, não passar tão facilmente.
As dores também podem ser sinais de que algo não está funcionando corretamente. E nesse cenário, é preciso ajuda médica para verificar o estado de saúde do paciente. Muitas vezes a gente tem que identificar que padrão de dor que o paciente está tendo e verificar se é uma dor benigna, uma dor da própria cabeça, ou se é uma dor causada por alguma condição secundária, como, por exemplo, alguma malformação arterial no cérebro, alguma infecção que o paciente pode estar apresentando. Então, se você estiver apresentando uma dor de cabeça diferente das que você já teve, uma dor de cabeça nova, uma dor que está começando com uma intensidade muito intensa, recomendo procurar a avaliação do especialista para ver se é uma dor que pode ser causada por alguma condição secundária que o seu corpo está sofrendo, por alguma outra doença. A pandemia da Covid-19 veio para agravar profundamente a situação das famílias brasileiras em estado de vulnerabilidade. Mais de 116 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil. Para tentar amenizar essa situação aqui em Conquista, entidades estão realizando campanhas de arrecadação de alimentos e roupas. A tecnologia a favor da solidariedade. Essa é a proposta do grupo Alimenta Conquista, que, ao observar a difícil situação enfrentada pelas famílias carentes da cidade, resolveu tentar transformar um pouco esse cenário com o apoio das mídias digitais. A ideia parece complexa, mas não é. É simples. O grupo de 5 amigos criou um site, fez uma conta em um aplicativo de vaquinha online e iniciou a mobilização de apoiadores na internet. Para João Daniel Barros, organizador do projeto Alimenta Conquista, a internet tem sido fundamental nessa proposta solidária. O movimento Periferia Viva tem uma história muito importante, uma história muito bem constituída, né? Então, quando as cestas estiverem adquiridas, nós nos juntaremos com Periferia Viva, que vai operacionalizar toda essa distribuição para as várias localidades do nosso município. No endereço é apoia.se/Alimenta Conquista, que é o nome do projeto. O nosso Instagram oficial é @alimentaconquista. É importante todo mundo saber que na plataforma, quando ela entra nesse endereço, ela já vai ter acesso a todas as informações do projeto. Quem também resolveu reunir a galera em prol de ações solidárias foi Robério Correia. Ao lado dos parceiros do Motoclube Javalis do Sudoeste, Robério promove campanhas de arrecadação de alimentos e roupas para doar às famílias carentes de Conquista. O Motoclube é movido por 5 pilares que dão sustentação às iniciativas. O Motoclube, que segue o padrão e que respeita esses padrões, eles elegem 4 pilares como sendo os alicerces que fundam cada motoclube, né? E aí cada dos motociclistas seguem esses pilares. Dentre esses pilares nós temos os 4 que mais se destacam, que é a irmandade, lealdade, honra e respeito. Nós instituímos como sendo o 5º pilar a solidariedade. Então a gente não pode ter o motoclube apenas para reunir com amigos, tomar uma cerveja que a gente adora muito, ouvir rock, andar de moto, não fica somente restrito a essa coisa. A gente precisa ter algo mais para se diferenciar. E aí, a partir dessa 5ª bandeira, que o Javalis começou, a partir de novembro, se não me engano, de 2019, a fazer essas ações solidárias. Assim como o Alimenta Conquista, o Motoclube inovou, abrindo possibilidade de doações via Pix. Aí a gente estipulou um valor de R$40 para comprar as cestas básicas e nós estabelecemos um valor de R$20 para a compra dos kits. Aí, a partir do montante arrecadado em dinheiro, a gente vai comprar as coisas em atacado, fica muito mais barato, e compor as cestas dentro de um parâmetro específico. As pessoas podem fazer mediante a chave Pix açõesvca.solidarias@gmail.com. Há ainda quem doa tempo e dedicação em nome das famílias em vulnerabilidade social de Conquista. Um trabalho realizado por Gardênia. Enquanto assistente social por formação, Gardênia tem um compromisso de encaminhar os cidadãos para o alcance de seus direitos, seja junto às secretarias municipais, no INSS
ou em outros órgãos públicos, um trabalho feito de forma gratuita. E como assistente social, que eu sou licenciada, né, que eu estava pela INSS, eu entrei também com o meu conhecimento de serviço social para ajudar essas pessoas, que eu via que tinha pessoas com mais de 60 anos que não estavam recebendo o BPC, crianças com deficiência também que não sabiam que tinham direito ao BPC. Então, a minha preocupação maior é essa, né, de ajudar nesse momento. Daniel, Robério, Gardênia, o que eles têm em comum? A vontade de diminuir o sofrimento do próximo, que muitas das vezes grita em silêncio, sucumbido por processos de exclusão que os marginalizam e os dão invisibilidade. Parabéns a vocês por essas campanhas e a gente convida você que está assistindo agora o ESB Notícias que ajude, doe, que faça parte dessa corrente de solidariedade. O ESB Notícias fica por aqui, você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.